Olá, nesse nosso primeiro encontro vamos debater um problema de razoável importância eventual para os vestibulares e também de grande importância para a população em geral, para o cidadão, o problema do abastecimento de água. Há quem atribua o problema do abastecimento de água hoje, em especial para o estado de São Paulo, a questões naturais, a questões climatológicas. Falta de chuva, entretanto, nunca foi um problema para o estado de São Paulo, ou pelo menos não nas últimas décadas. Essa tabela do CEPAGRE da Unicamp mostra para o município de São Paulo pluviosidade oscilando entre 238,2 milímetros e 34,1 milímetros para o mês mais seco. Nós temos uma pluviosidade total acumulada de 1.376,2 milímetros. É uma pluviosidade bastante boa para o atendimento às necessidades da população e, dado um gerenciamento adequado para usos múltiplos da água. Claro que nos últimos meses tem havido redução da pluviosidade, redução do acumulado mensal frente à média histórica. Isso como resultado de uma intensificação do fenômeno El Niño nos últimos meses. Nós não temos um El Niño de alta intensidade, mas ele produziu alterações climáticas para o interior do Brasil semelhante ao que ocorre usualmente em fenômeno El Niño. No fenômeno El Niño, para as regiões norte, centro-oeste e nordeste do Brasil, nós tendemos a baixa pluviosidade. Para a região sul, concentração das frentes frias com aumento da pluviosidade. São Paulo fica na porção intermediária. Neste ano, nós tivemos São Paulo sem ter o alcance das frentes frias, portanto, se encaixando numa condição de baixa pluviosidade. Se nós temos uma pluviosidade bastante razoável historicamente para São Paulo e nos últimos meses uma redução de pluviosidade, há mais um problema no quadro natural. A região metropolitana de São Paulo e as áreas mais urbanizadas do estado se encontram em regiões de alto curso, de nascentes das principais bacias hidrográficas que drenam o estado. E o resultado, esses rios são de pequeno volume, fazendo com que haja uma baixa disponibilidade superficial de água para abastecimento das populações. Aliado a isto, nós temos a área da região metropolitana de São Paulo como sendo relativamente restrita para uma população muito elevada. Nessa tabela, com dados relativamente antigos, nós encontrávamos um Brasil de quase 190 milhões de habitantes, havendo 41 milhões de habitantes no estado de São Paulo e quase 20 milhões de habitantes na região metropolitana de São Paulo. Nesse caso, então, nós temos uma quantidade muito grande de pessoas para uma área relativamente pequena. Há que se pensar, entretanto, a forma de produção do espaço geográfico, a forma de transformação do meio à sua volta com vistas à disponibilidade de água, outros recursos naturais, potencialidades ou demandas econômicas sociais, fazer com que haja um melhor uso deste espaço. Nesse caso, parece que nos últimos anos, ou nas últimas décadas, o Brasil mergulhou em um mito de disponibilidade ininterrupta de água, o que não corresponde à realidade. Nós temos regiões com menor disponibilidade de água, nós temos problemas periódicos de secas e também nós temos uma disponibilidade per capita nas áreas de alta densidade demográfica que pode não ser a ideal. Apesar de tudo isto, nos últimos anos, principalmente nas áreas mais urbanizadas de São Paulo, tem havido uma industrialização pautada por indústrias de uso intensivo de água. É o caso, por exemplo, da indústria têxtil, é o caso da indústria automobilística. Essas indústrias se concentraram no que hoje nós podemos chamar de macrometrópole paulista, que envolve, segundo o nosso mapa, a região metropolitana de Campinas, o aglomerado urbano de Jundiaí, a região metropolitana de São Paulo, a região metropolitana da Baixada Santista e a região metropolitana do Vale do Paraíba. É a área mais densamente urbanizada, com maior concentração de população, onde nós temos esses rios de alto curso de nascentes e, portanto, com baixo volume superficial de água e onde foram implementadas essas atividades industriais de alto consumo de água. Há que se repensar este modelo de urbanização e industrialização para indústrias
que não utilizem tão significativamente a água. Lembrando que, segundo o Código Nacional das Águas, do início dos anos 90, o uso da água é prioritário não para a indústria, não para a agropecuária, não para a produção de energia, mas para o consumo da população. Segundo esse gráfico da Sabesp, nós encontramos aparentemente a contemplação das necessidades do Código Nacional das Águas. A maior parte da água, 58%, é para atendimento público e 40%, 39% para consumo industrial. Se o uso da água é maior percentualmente para atendimento da população, a gente precisa lembrar que a população atendida pelo sistema Alto Tietê envolve 3 milhões de pessoas. Quantas indústrias e qual é a destinação da água destas indústrias que estão, neste momento, comprometendo o abastecimento da população? Essa é uma pergunta importante que parece que os meios de imprensa, em geral, não estão fazendo nos últimos tempos. E ainda para finalizar, a gente precisa pensar na funcionalidade, na distribuição de água do sistema Cantareira. O sistema Cantareira tira água das bacias PCJ, do Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Essas bacias drenam a região metropolitana de Campinas, para a qual é destinado 5 metros cúbicos por segundo de água, enquanto para a região metropolitana de São Paulo são destinados até 33 metros cúbicos por segundo. A região metropolitana de Campinas tem hoje várias cidades, tem bairros de Campinas que sofrem com o problema de abastecimento de água, havendo, portanto, uma evidenciação do dreno desta água em direção à região metropolitana de São Paulo para o abastecimento das populações e das atividades industriais. Lembrando do Código Nacional das Águas. Além disso, o governo do estado de São Paulo tem hoje projetos de uso de água do Paraíba do Sul para o abastecimento da região metropolitana de São Paulo. O problema vai ser intensificado no que diz respeito ao conflito entre regiões administrativas e uso da água. Afinal, o Paraíba do Sul é utilizado para o abastecimento das populações do Vale do Paraíba e ainda mais do estado do Rio de Janeiro. Há que se pensar, então, outras formas mais inteligentes, que se pautem pelo conservacionismo, que se pautem por uma transformação de espaço mais adequada e que não gerem esses conflitos administrativos e setoriais do uso da água e garanta o abastecimento da população. Espero, de alguma forma, ter contribuído para alguns esclarecimentos iniciais acerca do problema de água no estado de São Paulo, sendo que, eventualmente, outros vídeos vão ser disponibilizados. As imagens, os mapas, as tabelas, assim como os textos ou sites fontes, estão disponibilizados junto com o vídeo no GeoVest. Obrigado, boa sorte a todos.